Quem que entrou aí como JHT Engenharia? Quem é JHT Engenharia? É o Lucas? Caído aqui. Só mais um minutinho, pessoal. A gente já começa aqui. Eu vou voltar da onde a gente parou na última aula. Gabriela, Zé Luiz, boa noite. Wesley, boa noite. Então, onde nós paramos aqui? Vamos começar então, gente. Só porque eu falei. Lucas, boa noite. Vamos começar então? Vou pegar aqui, eu vou voltar um pouquinho da onde nós paramos na aula passada, que é uma continuidade da aula passada, né? Só para a gente relembrar um pouquinho, para a gente poder pegar o fio da meada aí, não começar no meio, né? Então, vocês vão se recordar que na aula passada eu falei que existem três tipos de marketing estratégico aqui, né? De estratégia de marketing, em que o planejamento de marketing aqui é composto pelo estratégico, que é normalmente feito pela alta administração, né? São diretores, são informações confidenciais de planejamento, que nem todos podem saber, então, estratégico é o ponto mais alto. Em compensação, não há troca muito de informações aqui, é mais para a diretoria, né?
colocar o Lucas aqui. Fala, Lucas, boa noite. Então, voltando. Então, o estratégico normalmente é da alta administração e a gente tem aqui os diretores decidindo sobre os planejamentos estratégicos, né, de marketing. No meio da nossa pirâmide aqui, a gente vai ter o planejamento tático, que é quando os administradores aqui, quando a alta administração passa para os gerentes para que eles executem. Tá? Tudo bem. Então, no tático aqui, eles passam para os gerentes para que eles executem, né? Então, eu tenho... Deixa eu só voltar aqui. O artista estava perguntando se está tudo ok aqui na conexão, né? Então, aqui no plano tático, que é o meio da nossa pirâmide aqui, a alta administração passa isso para os gerentes para que eles executem as funções, tá? Então, é um foco em médio prazo aqui, normalmente no estratégico aqui é em longo prazo, porque normalmente um planejamento estratégico ele é mais longo, né? Quando você faz normalmente para empresas, você não faz um planejamento, por exemplo, para ser executado em pouco tempo, você faz para um tempo considerável, porque isso envolve todo um processo, envolve dinheiro, envolve investimentos, tal. Então, não é viável que você faça isso de curto prazo, né? A curto prazo. Então, ele passa aqui para os gerentes que, a médio prazo, vão fazer com que isso se execute, tá? E, por último, aqui o operacional, que são os supervisores, né? Que vão, em curto prazo, colocar para funcionar aquele planejamento, tá? Então, só voltando aí, a gente já falou sobre essa pirâmide, né? Então, vamos tocar em frente aí, ó. Esse a gente acaba um pouco mais rápido hoje, já que ela é uma continuidade da anterior, né? Então, ó, vamos primeiro no planejamento tático aqui, que é o meio da pirâmide lá, né? Que é a médio prazo. Eu vou até tirar esse fone aqui. Qualquer coisa, dá para ouvir vocês aqui. Tá ruim de falar com ele. Então, pessoal, no planejamento tático, que é um planejamento de médio prazo, onde os gerentes executam aqui, né? A diferença dele para o planejamento estratégico é que o estratégico é voltado para a organização como um todo. Já o tático, ele é orientado às áreas de departamento da empresa. Então, o planejamento estratégico, que é o lá com os diretores, tá? Eles vão pensar isso como uma empresa como um todo. Eu preciso pensar que demanda investimentos altos e eu vou pensar como a empresa como um todo, tá? Já no tático aqui, ó, quando é passado para os gerentes, tá? Gerente é de cada departamento. Então, eu preciso lembrar que no tático eu vou ter departamentos executando essas ações, tá? Então, ó, podemos dizer que o planejamento tático é a decomposição do planejamento estratégico, ou seja, é uma ramificação. Eu pego estratégico, tá? Vamos supor que eu sou diretor de uma empresa, eu vou passar para os gerentes, então eu vou decompor esse planejamento e fazer o que é de cada um, de competência de cada um. Então, estou passando para os outros departamentos, tá? Para que cada setor, para que cada área da empresa execute esse planejamento, ok? No planejamento tático aí, que é também no meio, né? Naquele que a gente viu ali que está no meio, as projeções também são feitas por um período um pouco menor que o estratégico, geralmente de 1 a 3 anos. Lembra que eu falei aí no início da aula
que normalmente o planejamento estratégico ele é de mais longo prazo. Então, ele normalmente ele é aí para 5 anos, mais ou menos, né? Quando você faz um planejamento estratégico, você já está pensando lá na frente. Por exemplo, concessionárias, não, fabricantes de automóveis, tá? Eles já têm os pré-lançamentos para os próximos 5 anos. Isso é guardado a 7 chaves? Sim, tá? Mas há todo um desenvolvimento em cima desses projetos para lançamento daqui 5 anos. Ok? Então, no planejamento tático, né, é de 1 a 3 anos. Então, um pouco menor do que no planejamento estratégico. Ok? No planejamento tático, estão envolvidos os planos de produção, como que eles vão ser planejados, como que eles vão ser executados, né? O planejamento de pessoal, então, quantas pessoas vai precisar para eu fazer aquele determinado planejamento, tá? Aquela ação, vai precisar contratar pessoal que eu tenha suficiente, eu vou precisar remanejar pessoal dentro da empresa, então faz parte do plano tático, tá? E também os planos de marketing. O que são os planos de marketing? Eu executo todo esse planejamento e aí eu vou ter que traçar os planos de marketing no papel. Eu preciso passar isso para o papel. Lembra lá que planejamento de marketing é diferente de plano de marketing. Não esqueçam isso, pessoal. Plano de marketing é um plano que eu preciso colocar no papel para que ele seja executado, tá? Se eu não tiver isso no papel, ficar só no boca a boca, é complicado. Então, eu preciso passar isso para o papel, tá? Já no planejamento de marketing, planejamento é toda a execução do meu planejamento, é toda a execução do meu plano de marketing, tá? Então, tudo isso resulta num plano financeiro empresarial. Lembrando que todo plano de marketing, ele termina com duas coisas, que é o plano financeiro e o plano de execução, um planejamento de tempo para a execução desse projeto, tá? Então, normalmente aqui, ele resulta num plano financeiro e um cronograma de tempo para você executar. Aqui eu não coloquei esse cronograma, deixa eu ver se ele tem aqui, com visão de entradas e saídas da companhia, para o período que está sendo planejado. Não, até tem aqui, dá até para entender como um organograma, né? Então, é um plano financeiro empresarial com visão geral de entradas e saídas. O que são entradas e saídas? O que eu vou precisar para executar esse planejamento? O que eu vou precisar comprar para executar esse planejamento? Vou precisar de maquinários novos, tal? Isso são entradas, tá? E as saídas? O que eu estou produzindo para esse planejamento? O que eu estou produzindo a mais? Ou o que eu estou fazendo de serviço a mais? Né? É uma saída, é aquilo que está saindo da empresa. Ok? Então, qualquer produto ou serviço que está saindo da empresa, a gente chama de saídas, tá? Da companhia para o período que está sendo planejado. Eu falei para vocês de que, normalmente, o plano de marketing termina com 2 fatores, que é o financeiro. Eu preciso apresentar uma planilha de custos de planejamento, tá? Então, quanto vai custar para eu executar todo esse processo, todo esse planejamento? E eu preciso tomar muito cuidado com isso, pessoal, porque normalmente o plano financeiro, ele não pode mudar, tá? Eu não posso dizer lá na minha empresa que eu vou gastar X e, de repente, eu gasto X mais Y e aí eu tenho que fazer toda uma reconfiguração. Isso não é inadmissível dentro de um planejamento, tá? Isso só acontece com governos. O governo que gosta de fazer isso, né? Depois pede mais dinheiro, porque não deu para terminar as obras e tal. Mas em empresas, isso não é admitido, tá? Então, eu preciso apresentar esse cronograma financeiro, esse plano financeiro, exatamente daquilo que vai se gastar. Às vezes até se coloca um pouco mais para alguma eventualidade, tá?
e também um plano, um organograma de tempo, de período aí que ele vai ser executado. Ok? Opa, desculpa. Deixa eu voltar lá que eu apertei errado aqui. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos para frente aí, né? Vocês vão ver no final aí que é bem interessante como é executado esse planejamento estratégico, tá? Então, ó, dentro do planejamento tático, devemos responder as seguintes questões. O que nós vamos fazer? Dá para fazer financeiramente? É executável? A gente tem maquinários para fazer? A gente tem pessoal para fazer esse planejamento tático? Tá? Então, dá para fazer? Vale a pena fazer? O que isso vai trazer de retorno? Qual que vai ser o meu foco? Tá? Qual que vai ser a minha meta? Vai funcionar? Eu preciso fazer com que ele funcione. Ele precisa ser um planejamento que seja apto a funcionar. Tá? Eu não posso chegar lá e falar, ó, não tenho maquinário de repente para fazer, faço toda a execução e não tenho maquinário para fazer. Vai funcionar? Tem que funcionar. Tá? Quando vamos fazer? Lembra lá que eu falei para vocês que esse planejamento ele precisa ter um organograma, ele precisa ter um organograma de tempo de execução desse planejamento, tá? Depois eu mostro para vocês, a gente ainda vai ver sobre isso, como se faz esse organograma. Então, você tem lá uma planilha no Excel, onde você vai ter os meses ou semanas, eu não sei, a gente monta de acordo com o que a gente acha melhor. Então, às vezes você pode estar fazendo isso semanalmente, você pode estar fazendo isso mensalmente, tá? Então, você faz lá um organograma, onde você vai colocar lá os meses ou as semanas que você vai fazer esse projeto e tal, e você vai marcar todas as ações, vai colocar todas as ações e em que mês ou em que semana você vai executá-las. Então, esse planejamento ele tem que ser cumprido à risca, ok? Então, é dessa forma que funciona aí o tático. Aqui saiu tático aqui, mas é tático, tá? Então, exemplos de planejamento tático aí, ó. Garantir que os pedidos de clientes sejam atendidos em no máximo um dia. O que era a SSI Schiffer que a gente viu lá, né? Os clientes são atendidos normalmente em um dia, tá? O que é o Mercado Livre que a gente viu? Os clientes, né, o Mercado Livre Full, os clientes recebem no mais tardar no outro dia o seu produto, tá? Então, isso foram planejamentos que essas empresas fizeram. Olha, eu contratei a SSI Schiffer para que os meus clientes recebessem o meu produto em no máximo um dia. Então, precisa ter todo um investimento. Vocês viram lá, precisa ter todo um investimento. Não é fácil você pegar, por exemplo, contratar uma SSI Schiffer, que é um sistema gigantesco, que eles nem fazem para curto prazo, porque senão não compensa, né? Você ir lá e instalar todo aquele material que eles têm lá, todas as prateleiras, tal, instalar todo o processo e, de repente, você fazer isso para 6 meses. É inviável, tanto para a empresa que foi terceirizada, quanto para a empresa que está contratando. Ok? Outro exemplo aí, ó, garantir que nenhum produto com defeito seja comercializado. Então, eu preciso ter uma segurança muito grande, eu preciso ter um controle de qualidade muito grande, e aí eu crio procedimentos para que esse controle de qualidade seja efetuado. Como é que é feito isso, professor? Bom, eu já vi alguns sistemas desses que você, a pessoa que está testando lá, que está soltando o produto, ele que está checando se existe defeito ou não, tá? Sai com o nome dele. Então, se sair com defeito, ele vai ser responsabilizado, tá? Então, esse planejamento já foi feito. Então, precisa ter toda uma cadeia, como que ele vai ser responsabilizado, ele vai ser mandado embora, ele vai sofrer consequências, ele vai ter desconto, tal, não sei o quê. Então, isso tudo envolve um planejamento, tá? Outro exemplo aí, ó, garantir que 100% dos funcionários possuam graduação.
Então, isso é uma meta, isso é um planejamento para o setor de recursos humanos. Então, tá lá, ele tem que cumprir que todas as pessoas que vão ser contratadas, elas possuam a graduação, tá? Então, ó, observação, é fundamental pensar no planejamento tático com a conexão entre o planejamento estratégico e o operacional. Isso é evidente, né? Se o planejamento estratégico passou para o tático para ser executado, e ele precisa pensar de como ele vai ser executado lá no final da cadeia, tá? Que é o operacional, que é o prático, tá? Tudo bem até aí, galera? Meio tranquilo, né? Então, ó, o que envolve o planejamento tático aqui, ó? Primeiro, o planejamento de marketing. O que é o planejamento de marketing? Vocês vão lembrar que um planejamento de marketing, ele sempre vai envolver, primeiro, a pesquisa, tá? Saiu lá, aliás, né? O primeiro fator de um planejamento de marketing é o levantamento do problema, tá? Então, eu vou checar lá, mesmo que esse problema lá na minha previsão ele não aconteça, eu preciso ter uma noção, mais ou menos, de um problema, tá? Então, o primeiro fator dentro de um planejamento de marketing é levantamento do problema, tá? Diante desse levantamento do problema, eu vou fazer a minha pesquisa de mercado, tá? Eu vou pesquisar para saber quem é o meu cliente, qual o perfil desse cliente, quais os problemas que ele acha no meu produto, o que ele acha bom dentro do meu produto, tá? Então, isso é o planejamento de marketing. Feito lá a minha pesquisa de mercado, na minha pesquisa eu vou fazer duas ramificações. Eu vou achar o problema e eu vou achar as coisas que são boas. O problema eu vou tentar resolver, as coisas que são boas eu vou tentar divulgar. Tá? Então, esse é o planejamento de marketing, vai terminar com feedback, para saber se aquele planejamento que eu fiz, se aquele ataque ao problema que eu fiz, né? Se ele funcionou ou não. Então, sempre o planejamento de marketing é essa parábola, essa roda que não tem fim nunca, tá? Agora, pessoal, mais recentemente, nós tivemos a implantação do marketing digital, tá? Então, dentro do planejamento de marketing hoje, você utiliza essa questão do marketing digital, porque a sua pesquisa de marketing, ela sai mais rápido, você tem acesso a esses dados mais rapidamente, mais facilmente, tá? Então, hoje em dia, praticamente, se não for o lançamento de um produto novo, praticamente você não precisa mais nem saber, nem fazer pesquisa de mercado, que a análise, a metrificação que a gente fala dentro do marketing digital é feita dentro das suas campanhas na internet, ok? Então, eu vou saber todos os dados que tem lá na minha pesquisa, por exemplo, perfil do consumidor, como que ele comprou, se ele está satisfeito com o preço, pesquisa, tudo isso é feito com a minha pesquisa de marketing digital, tá? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso mais para frente, não vou entrar nesse mérito agora, tá? O segundo aqui é o planejamento financeiro disso tudo, tá? Como que eu vou pagar esse planejamento? Esse planejamento é viável para a empresa? A empresa consegue fazer isso, tá? Está dentro dos orçamentos da empresa para se fazer isso. Então, eu preciso checar, fazer um planejamento financeiro de tudo aquilo que compõe o planejamento estratégico, tá? Lembrando que dentro do planejamento estratégico, o planejamento financeiro, ele não pode ultrapassar o planejamento que eu fiz dele, tá? Eu não posso chegar lá para a diretoria, o dinheiro não deu, agora tem que pedir mais. Isso não existe, tá? Planejamento financeiro, ele tem que ser muito bem feito para que não haja isso. Já falei sobre isso com vocês, estou repetindo, porque ele é muito importante, tá? O terceiro fator aí
é o planejamento de produção e ou de execução de serviços, tá? Como que eu vou produzir ou como que eu vou executar os serviços que estão no planejamento estratégico, tá? Se eu vou produzir alguma coisa, eu preciso colocar isso em produção. Então, eu preciso saber se o maquinário que eu tenho para produzir isso, se ele vai dar conta, se ele vai ser suficiente, se eu vou precisar comprar maquinários, tá? E não é só o maquinário para produção, de repente você tem maquinários para embalagem, você tem maquinários para armazenamento, então existe uma série de coisas aí que envolve o planejamento de produção, tá? E também de execução de serviços, né? Quando eu não estou falando de produção, estou falando de serviços dentro de algumas empresas, tá? E por último aí, o planejamento de capital humano. Eu preciso saber se eu vou precisar contratar pessoal, se o pessoal vai dar conta, quem vão ser os responsáveis para a execução desse planejamento, tá? Então, é um planejamento completo. Vocês viram aqui que há um organograma de tempo, há um organograma financeiro, há um planejamento de pessoal que eu vou executar, há um planejamento de produção e como que eu vou planejar as ações de marketing, tá? Então, ele é completo, ok? Dentro do tático aqui. E aí, o operacional, ó, o operacional eu vou fazer, né, ele acontecer, eu vou fazer ele dar final lá para que seja executado. Então, quais são os tipos de planos operacionais? Ó, pode ser um plano de preço e de produtos, ele pode ser um plano de despesas, redução de despesas, ele pode ser um plano de capacidade de produção, ou seja, criar capacidade de produção. Ele pode ser um plano de recrutamento e seleção, ou seja, um plano para setor de recursos humanos. Ele pode ser um plano de treinamento de pessoal, pode ser um plano de promoção, tá? De cargos e salários. Então, pessoal, não tem só esses aqui, existem planos que eles são... Como é que é levantado, por exemplo, um plano estratégico aqui, ó? Como que é levantado isso? Pelo departamento, pela diretoria, tá? As ações de marketing, quando ela traz o problema, tá? É dentro desse problema que a gente vai atacar. Então, o cara de marketing foi lá, fez uma pesquisa de mercado, trouxe para a diretoria, falou, ó, nós estamos com um problema, por exemplo, na questão de cargos e salários. As pessoas estão deixando as empresas, eu já fiz um desse aqui para uma empresa daqui de Tupi, tá? Que às vezes, quando não tinha pandemia, a gente oferecia para as empresas de graça, tá? Aqui para que os alunos tivessem a possibilidade de fazer um treinamento, né, de tudo isso. Provavelmente, o ano que vem, vocês vão conseguir fazer isso, que é um plano mais estruturado, onde a gente vai fazer a pesquisa de mercado, vai fazer todas as ações, tá? Então, vamos supor que eu tivesse visto lá na minha pesquisa de marketing que eu estou com um problema, que o pessoal está saindo da empresa muito rapidamente, eu não estou conseguindo segurar as pessoas boas dentro dessa empresa, tá? O que acontece aqui? O que eu vou fazer de planejamento? Bom, eu preciso que o setor de RH, que ele faça um plano de cargos e salários para que essas pessoas não deixem a empresa, tá? Então, você vai envolver tudo, vai envolver os setores aí e tal, para que você faça esse plano de ação, beleza? Então, isso aqui é o operacional. Como é que eu vou? Eu vou passar lá para o departamento de recursos humanos e falar, nós temos que dar um jeito nisso aqui, ó. As pessoas estão saindo, me faça um planejamento, plano de cargos e salários aí, para que essas pessoas não saiam mais, tá? Então, ele vai dar execução nisso, ok? Então, ó, dentro do operacional aí, que é a última fase da nossa pirâmide lá, ó, o planejamento operacional é ainda mais específico do que o tático,
tá? Ele visa a execução de ações práticas que devem ser concluídas em curto prazo. Passei lá para o cara, você tem uma semana para executar isso aqui, tá? Para colocar em prática. Como você vai fazer isso? É do departamento de vocês. Beleza? Então, o operacional é lá o prático, é o último estágio onde você vai colocar ele para funcionar, tá? Então, dentro do planejamento operacional aí, define os métodos, os processos, os sistemas a serem utilizados para a organização alcançar os objetivos globais. Então, eu passei lá para os meus gerentes, né, no tático. O gerente vai pegar os chefes de setores lá, tá? E vai fazer com que se execute isso. E para isso, né, ele precisa ver quais vão ser os métodos para que se implante esse planejamento, quais vão ser os processos utilizados e os sistemas que ele vai precisar para se utilizar para se fazer esse planejamento, ok? Então, planejamento operacional são planos bem mais detalhados que as etapas anteriores, especificando as pessoas envolvidas, vocês viram lá, né, que a contratação, se necessário for, remanejamento de pessoal, então, especificando as pessoas envolvidas, cada uma das suas responsabilidades, tá? As atividades que essas pessoas vão executar, quais vão ser suas funções e, na verdade, tudo isso é uma divisão de tarefas, né? Além dos equipamentos e recursos financeiros necessários para colocar esse planejamento em prática, ok? Esse plano em prática. Beleza? Então, aqui é onde eu vou fazer ele funcionar. Ok? Por isso que ele tem que ser muito mais detalhado que os anteriores. Tá? Não posso ter erro, não posso ter as coisas não sejam executadas de forma correta aqui. Tá? Porque eu vou ser responsabilizado. Beleza? Então, como é um profissional com perfil operacional? Quem tem perfil operacional apresenta facilidade para definir métodos e processos, tá? Para alcançar em curto prazo os objetivos da empresa. É aquele cara que eu vou jogar na mão dele, ele vai executar, tá? É aquele cara que vai fazer com que a coisa ande. Então, essas são pessoas que gostam de ver resultados rápidos, para ações planejadas e que conhecem bem os talentos da equipe de trabalho. Tá? Então, se eu vou remanejar pessoal para fazer isso, eu preciso conhecer bem. Tá? Então, por isso, sempre sabem que o colaborador poderia desenvolver melhor determinada tarefa. Então, é uma pessoa que tem todo o conhecimento da equipe, todo o conhecimento das ações. Tá? Então, essa pessoa é o profissional com perfil operacional. Ok? Então, o profissional operacional também é organizado e detalhista. É lógico, se é a última etapa lá, né? Eu não posso ter falhas, então ele tem que ser organizado e detalhista, né? Tem conhecimento para fazer previsões de orçamentos. Eu não vou jogar na mão, por exemplo, de um chefe de setor se ele não tem conhecimento para fazer uma previsão de orçamento, para fazer uma previsão de demanda. Tá? Eu preciso que ele tenha esse conhecimento para colocar isso em prática. E facilidade para organizar cronogramas, fazer cumprir esses cronogramas, né? Funciona muito bem com tarefas do dia a dia. Então, é um profissional que, na verdade, é um cara que conhece tudo ali, é aquele cara que já tem muito tempo de casa, que conhece em que as pessoas confiam, né? No trabalho dele. Então, é tremendamente um cara bem capacitado para fazer essas ações, tá? Então, geralmente no plano operacional, nós obtemos plano de ação e cronogramas. Olha lá, o que eu falei para vocês, Quais são os planos de ação? Plano financeiro, plano de execução, de produção, tal, né? E um cronograma de execução. Eu preciso ter um cronograma de execução
e um planejamento das ações, tá? Então, esse é o operacional. Então, exemplo de planos operacionais aí, ó. Implantar um sistema de separação e rastreamento dos pedidos. Lembra lá da SSI Schiffer? Tá aí, ó. Implantar um sistema de separação e rastreamento dos pedidos, tá? O cara foi lá e achou que era melhor contratar uma empresa terceirizada do que você ficar fazendo isso manualmente, tá? Implantar um programa de qualidade total, tá? Como que eu implanto um programa de qualidade total, por exemplo? Se eu contratar uma certificadora, e o que é uma certificadora? O ISO 9000 é uma certificadora, é uma certificação, tá? Essa certificação do ISO vai me falar o que ele quer que eu execute para que eu tenha uma qualidade melhor dentro da minha empresa, tá? Então, eu vou fazer a contratação do ISO 9000, tá? Do 9001, para que ele me dê tudo aquilo que ele quer que seja executado, tá? E eu vou fazer com que isso seja executado, ok? Ó, fechar a parceria com uma universidade para capacitar os funcionários, também é um plano operacional. Só que eu preciso fazer todo um planejamento, porque eu vou estar tirando o colaborador da empresa, tá? Para estar fazendo, para ir até essa universidade, ou essa universidade ir até a empresa para dar esse curso, tá? Para capacitar esses funcionários. Então, também envolve todo um planejamento. Ok? Então, o plano operacional é o plano final lá, é o de planejamento, é aquele que eu vou fazer acontecer, aquele que eu vou fazer executar no final das contas. Ok? Então, vamos lá, vamos tocar o barco. Ó. Algumas questões do plano operacional. Ó. Como que eu vou fazer? Tá? O que eu vou fazer aí, né? Quem vai fazer? Né? Quais as pessoas que eu vou colocar para fazer aqui? Qual o prazo esperado? Então, aquele organograma que eu mostrei para vocês, né? Em quanto prazo, as execuções de cada função, um organograma é assim, você vai falar, ó, o departamento de RH vai me contratar pessoal no mês de janeiro, tá? No mês de fevereiro, eu vou dar treinamento para esse pessoal. No mês de março, esse pessoal já começa a operacionalizar. Tá? Então, o cronograma é desse jeito que se constrói. Tá? Quais as ferramentas e recursos necessários para se executar isso? Eu vou precisar do quê? Tá? Vou precisar de ferramentas, vou precisar de maquinários, vou precisar do quê para executar? E os recursos necessários? Vou ter dinheiro para isso? Tá? Quanto vai custar? Organograma de custos. Tá? E quais as alternativas? Se não der para fazer de uma forma, de que outra forma eu posso fazer isso? Ok? Então, esse é o operacional, é o plano final, é o plano de execução. Tá? Então, aqui, pessoal, eu não sei se vocês vão lembrar, eu cheguei a comentar com vocês de que eu tinha dado uma vez para uma sala, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui como que ele é feito um planejamento de marketing, tá? Um planejamento de ações aí. Então, eu trouxe para vocês aqui, é uma pena que eu vou tentar até achar isso, tá? Existia, na época, uma pesquisa de um grupo moveleiro. O que é um grupo moveleiro? Tá? São um grupo de fabricantes de móveis, tá? Então tinha um setor lá, um Sebrae da vida, lá uma associação comercial da vida, de lá do Rio Grande do Sul, tá? Que se chamava Grupo Moveleiro do Rio Grande do Sul, de que esse grupo moveleiro contratou uma pesquisa para ser executada, tá? Então, contratou essa pesquisa saiu a campo, perguntando para as pessoas como que elas queriam um guarda-roupa, por exemplo, tá?
Então, ela estava checando, na verdade, a preferência dessas pessoas. Eu vou ver se eu acho isso, eu devo ter em algum lugar, é que eu não estou com o meu computador ele está arrumando, tá? Depois eu vou ver se eu encontro isso para vocês, tá? Deixa eu só checar uma coisa aqui. Tá ok, não caiu aí não, né? É que aqui embaixo mostrou para mim que tinha caído aqui, eu falei, uai, mas tá ok aqui, pelo jeito tá ok, não tem problema não, tá? Então, pessoal, esse grupo moveleiro, esse coisa lá do Rio Grande do Sul, fez a pesquisa de mercado, tá? Para saber como que ia ser, qual que eram as preferências do consumidor de guarda-roupas. E fizeram de outros móveis também, mas eu peguei na época de guarda-roupas. Eu vou tentar até achar isso, tá? Aqui, ó, tá até aqui em cima, mas eu preciso ver aonde está isso, ó. Pesquisa do setor moveleiro, ó. Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui para ver se ele está aqui. Mas dá para a gente falar que vocês vão captar isso, até porque a gente já fez uma pesquisa aqui para que vocês tenham noção, tá? O que aconteceu, pessoal? Esse grupo moveleiro fez essa pesquisa, então eles viram lá quem era o público, né? Que interessava para eles. Quem que era o público que se decidia pela compra? Era a dona de casa lá, era o marido e tal, não sei o quê, né? E eles viram lá qual que era o perfil de tantos anos, tal, que era um perfil de baixa renda, que o pessoal tinha no máximo até 3 salários mínimos, 2 salários mínimos na época, tal, né? Que na época o salário mínimo era, se não me engano, era R$ 900, tá? Era 900, R$ 800, R$ 700, negócio assim. Acho que era R$ 900, se não me engano, tá? E que essa pesquisa, ela era muito detalhista, tá? Acho que devia ter umas 40 perguntas, 30, 40 perguntas lá. E aí, além do perfil do consumidor, pessoal, ela perguntava o quê? Bom, como que você quer o seu guarda-roupa? E aí você tinha lá, né? Com quantas portas você quer o seu guarda-roupa? Aí o cara ia lá e falava, não, eu quero com 4 portas. Você quer o guarda-roupa com porta de correr? Sim, eu gostaria da porta de correr, tá? Gostaria que tivesse espelho? Sim, eu gostaria que tivesse espelho. Gostaria que tivesse um maleiro? Sim, gostaria de um maleiro. Gavetas, quantas? 4 gavetas, tá? E assim por diante. Essa pesquisa, ela foi muito completa. Qual a cor de preferência? Na época ainda que eles colocaram lá, era a cor tabaco, né? Qual era o tamanho, a dimensão do guarda-roupa que ele queria? Então, estava lá mais ou menos as medidas dos guarda-roupas, o cara ia lá e escolhia a dimensão que ele achava melhor, tá? E aí, quando se foi fazer a análise dessa pesquisa, pessoal, se viu de que se tratava de um consumidor de baixa renda, tá? Que tinha 2 até 3 salários mínimos de salário, que a renda familiar dele também não era muito alta, mas que ele queria um produto de extrema qualidade, que ele queria um produto com rodinha, que ele queria um produto com maleiro, que ele queria com gavetas de correr, que ele não queria gaveta de coisa, né? Ele queria que tivesse aquelas rodinhas para que facilitasse, ele queria que tivesse espelho, ele queria que tivesse número de prateleiras, por exemplo, 3 prateleiras em cada lugar, tal. Então era muito completa, tá? E aí, qual não foi a minha coincidência na época? Porque as Casas Bahia comprava desse grupo moveleiro, tá? Ela comprava desse grupo moveleiro. E aí a gente foi ver nos panfletos da Casas Bahia
para ver a dimensão desse planejamento estratégico que foi feito por esse grupo moveleiro. Ou seja, o que as Casas Bahia estava comprando, tá, para o seu consumidor. E aí tive uma grata surpresa na época de que todos os produtos das Casas Bahia, pelo menos 80% dos produtos das Casas Bahia, estavam rigorosamente dentro dos fatores que estavam prevendo essa pesquisa. Então, quais eram os fatores? Então, beleza. Então, esse aqui não é o dessa vez, que depois eu não guardei o panfleto na época, e aí depois ele acabou sumindo, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui o que determinava esse planejamento, tá? Dentro das Casas Bahia. Então, vamos lá. O cara falava lá na pesquisa, eu vou falar aqui referente a esse guarda-roupa aqui, porque ele está aqui, mas não era esse aqui. Ele era tabaco, ele tinha espelho, ele tinha maleiro em cima, tal. Então, era diferente desse aqui. Mas para vocês entenderem, tá? Então, estava lá na pesquisa que a preferência dele, por exemplo, era de que ele queria um guarda-roupa com 4 portas, com maleiro embutido, ó, com maleiro embutido aqui na parte de dentro, né? Que tivesse 4 gavetas, com 2 gavetas menores, 2 gavetas grandes, tá? Que ele tivesse espelho quando abrisse aqui, que as dimensões dele estavam aqui. Então, era um produto, tá? Quem estava mandando a execução do grupo moveleiro era essa pesquisa de mercado. Então, foi feito um produto exatamente aquele que os consumidores estavam pedindo, tá? Mas aí, como eu falei para vocês, que planejamento de marketing não envolve apenas propaganda, ele não envolve apenas o produto. O que envolve mais o planejamento de marketing, pessoal? Quem que pode me falar aí? Dê uma dica aí para mim. O que envolve mais? Vocês não vão saber isso. Jesus, eu vou dar um tiro na cabeça aqui, hein? Se vocês não souberem me responder isso. Vamos voltar. Vamos lá. Quem pode me responder o que envolve mais dentro do planejamento de marketing? O que envolvia o marketing, pessoal? Vamos, gente, pelo amor de Deus, não me deixem só nessa. Lembra que eu falei sobre os 4 P's? Lembra o que eram os 4 P's? Quem pode me falar, pelo menos, o que eram os 4 P's lá? Vamos, gente, pelo amor de Deus, isso eu falei para vocês que isso tinha que estar na ponta da língua. O que eram os 4 P's? Quais eram os 4 P's do marketing? Vamos lá, senão eu vou segurar aqui a noite inteira para a gente tentar lembrar disso, vai. Vamos lá, galera. O que envolve? Isso, Lana, graças a Deus, achei que ninguém ia falar. Ótimo. Né? O que envolve os 4 P's? A Lana foi adiante ainda, ó, e falou dos 5 P's que eu não posso deixar, né, a pessoa de fora. Ótimo, Lana, obrigado. Achei que vocês não iam me responder isso. Eu já ia voltar lá na primeira aula, a partir da próxima aula, eu ia voltar lá na primeira aula. Exatamente isso, pessoal. Esse planejamento, essa pesquisa, envolveu aqui, ó, os 4 P's que a Lana me falou aqui, ó, que era o produto, que eu já falei para vocês aqui, ó, vamos voltar lá, né? O produto em si, como que ele era planejado o produto, né? Então, envolvia a produção desse produto, então eu estava lá dentro da pesquisa, tá? A questão do preço, que é o segundo P do marketing lá, né? Já vi aqui a questão do produto. A questão do preço. Qual é
o planejamento estratégico, por exemplo, das Casas Bahia, para preço. Olha, a pessoa queria pagar no máximo, tá? R$ 450 aqui naquele produto, tá? Ela queria pagar 400 e alguma coisa nesse produto aqui. Era o máximo que ela ia pagar, tá? Então, se eu for vender à vista, dificilmente eu vou conseguir vender esse produto. Por quê? Porque existe uma coisa no Sebrae que ele fala assim, ó, em coisas supérfluas. O que é coisa supérflua? Uma coisa que não é a sua necessidade do dia a dia, tá? O que é uma necessidade do dia a dia? É a carne que você compra, a gasolina que você gasta, o aluguel, tá? Então, tirando isso, vai sobrar um dinheiro no final do mês e vai ser com isso que ele vai comprar esse produto seu, tá? Então, eu não poderia fazer os 449 à vista, porque eu não iria conseguir vender para essas pessoas. Então, qual que é a tática das Casas Bahia aqui? Olha, vocês sabem disso, Casas Bahia parcela, né, em 10, em 20 vezes até. Ok? Então, tá aqui, ó 9 vezes de R$ 49,90. R$ 49,90 está dentro do orçamento dessa pessoa? Ela consegue pagar? Consegue. Então, eu já encaixei esse produto dentro do planejamento de preço aqui, ó. O preço está sendo executado à risca. Então, eu estou com um produto que essa pessoa pode, que ela quer, com o preço que ela pode pagar, tá? Então, já é, né, outro caminho andado aqui, ok? Qual que é o terceiro fator aqui, ó? Eu posso oferecer a montagem desse produto, porque eu estou tratando de praça, né? Como é que eu vou entregar esse produto? Então, ele está aqui, ó. Eu posso fazer a montagem desse móvel, tá? Vamos ver o que tá compondo aqui, ó. O que ele está me falando aqui? De que contrate o serviço de montagem de móveis junto com o seu produto, ó. 119 por R$ 119, tá? Hoje em dia, as Casas Bahia, ela já tem uma estrutura maior, já tem uma estrutura melhor de entrega. Possivelmente hoje, né? Isso aqui é antigo, isso aqui. Possivelmente hoje, ela já deve estar entregando de graça isso, tá? Porque é uma questão de mercado, né? Então, também está aqui a questão da praça, ó. Então, vamos virar a página aqui, ó. Olha o que eu falei para vocês, ó. Pague com cartão das Casas Bahia, vista 449, ou em 9 vezes de R$ 49,90 sem juros, tá? Não tem cartão das Casas Bahia, peço o seu. Então, eu estou adequado no preço, tá? Calcule o frete, o prazo de entrega estimulado para a sua região. Então, eu entrego em todo o Brasil, tá? Posso cobrar? Pode cobrar, posso cobrar, tá? Mas eu entrego em todo o Brasil. Hoje em dia, possivelmente, já não está mais cobrando, tá? Seguro de garantia estendida original, ó. Então, é mais um serviço que eu estou prestando aqui, tá? E aí, tem as parcelas aqui, ó, de acordo com o que eu posso pagar, ó, tem 9 vezes sem juros. E aí eles oferecem uma terceira, uma quarta, uma quinta opção, que é 10 vezes sem juros com juros, né? 11 vezes com juros e 12 vezes com juros. Ok? Então, aqui já não é mais sem juros. Vamos lá. Olha o produto do jeito que eu tinha falado para vocês, ó. Então, a montagem interna desse guarda-roupa é exatamente o que ele havia pedido. Ó, maleiro embutido, tá? Isso aqui são maleiros, tal. Maleiro embutido, com 4 gavetas, na cor tabaco e branco, que estava lá na pesquisa moveleira, na cor tabaco e branco, tá? No preço que ele quer. Então, eu tenho tudo para poder vender esse produto para o meu consumidor, tá? Ele está preenchido aqui em todos os requisitos.
ele estava pedindo, tá? Até, deixa eu ver aqui, ó, pesquisa do setor moveleiro. Deixa eu ver se eu consigo acessar isso para mostrar para vocês aqui, ó. Talvez ele ainda esteja publicado isso, ó. Pesquisa por moveleiro. Aqui, ó. Produção de imóvel que dizem os números. Vamos ver aqui, ó. Tem aqui 2021. Moveleiro cresce. Acho que era esse aqui, se não me engano, da FIEP e alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, pessoal, para que a gente possa, para que eu possa mostrar para vocês, ó. Presente estudo de mercado do moveleiro, ó, no quinto congresso. Deixa eu ver se é isso aqui. Não é. Eu vou tentar achar depois para vocês essa pesquisa, tá? É, eu estou aqui com o meu HD externo aqui, possivelmente devo estar nele. Deixa eu ver se tá fácil aqui para vocês. Vocês vão ver que ele bate. Alguém sabe se o professor vai voltar? Então, Bom, eu vou ficar aqui até as 10. Se caso ele não voltar, aí eu fecho aqui.
Deixa eu voltar aqui. Acho que tinha dado uma queda de internet aqui. Agora voltaram os pauzinhos aqui da internet aqui. Bom, mas é só para finalizar, só para fazer chamada, finalizar, galera, de que vocês viram lá que a pesquisa ela vai determinar o produto, vai determinar o preço, vai determinar a cor, vai determinar uma série de coisas, tá? Então é só para a gente terminar aí para vocês entenderem como que é esse planejamento, como que ele é feito, como que ele é executado e como que ele vai ser praticado, tá? Então a gente volta a falar um pouco sobre isso na próxima aula. Eu vou fazer a chamada aqui, tá? Só um minuto. Vou fazer por aqui mesmo, depois eu passo lá para o meu... Porque caiu tudo aqui, virou forféu aqui.